Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Missionário. Você que está chegando aqui pela primeira vez, quero falar para você o objetivo do nosso podcast aqui, promovido pela Agência de Missões Verbo da Vida. O objetivo do podcast Fala Missionário é nos conectar, trazer essa aproximação com os missionários, com o campo missionário, com a temática de missões. Sabemos que não são todos que são missionários, mas toda a igreja precisa estar envolvida com essa responsabilidade, com a visão missionária. E hoje o nosso podcast Fala Missionário vai receber aí um missionário que você com certeza vai ser acrescentado, mas antes quero deixar aqui a minha amiga Carol, saudar vocês aí de casa. Olá, queridos, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do nosso Fala Missionário, e vai ser um episódio muito especial, onde a gente vai ouvir experiências, onde a gente vai poder aprender um pouco mais sobre um tema que é um tema novo aqui pra gente, né? Primeira vez que a gente está tratando desse tema, né, Jane? A gente vai falar sobre transição ministerial e missões. O que essas duas coisas têm a ver, como elas estão ligadas e como elas aconteceram na vida do nosso convidado, que já também você vai saber quem é. Então, é uma alegria, é um prazer ter você com a gente. E para não deixar mais o suspense do nosso convidado, né, Carol, você pode apresentar aí o nosso convidado? Então, eu tenho a honra de apresentar nosso convidado muito especial de hoje. A gente está recebendo o pastor Marcos Honório, e a gente já brincou aqui, é o Marcos Honório Sênior, não é o Marcos Honório Júnior. Então, o nosso querido pastor Marcos Honório é missionário da Agência de Missões, está em retorno agora para o Brasil, supervisor das nossas igrejas no Chile, e a gente pode considerar assim, né, carinhosamente, ele é um verbossauro. A gente tem essa brincadeira aqui, né, e o pastor Marcos, de fato, está cooperando com a visão do Ministério Verbo da Vida mesmo desde o começo, né? Acompanhando aí a chegada do pastor Bud ao Brasil, ele vai falar sobre isso, a gente está aqui, né, animados. Além de ser o nosso missionário, de ser supervisor, o pastor Marcos também é professor de todas as nossas escolas, né? Sim. Rema, escola bíblica, escola de ministros e escola de missões. Então, pastor Marcos, é um grande prazer, é uma honra para nós recebê-lo aqui no nosso podcast Fala Missionário. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. Muito bom. Olá, gente. Sou Marcos Honório Sênior, não é? Aliás, queria dizer que essa história de verbossauro é puro preconceito, viu? Quando eu cheguei, eu cheguei talvez um pouquinho antes do Guto, mas... mas é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar das experiências, mas desse tempo todo. O Ministério Verbo da Vida é algo assim, do que eu me orgulho bastante, não é? De fazer parte desse grupo, de conhecer esses irmãos amados, queridos, não é? E fazer parte dessa história desde o início, não é? Desde que partimos, lá ainda no final da década de 80, e até hoje estamos juntos, caminhando, avançando, fazendo muitas coisas. É uma alegria, é um privilégio pertencer a esse ministério. Amém. Amém. Então, nós vamos começar agora, né, Jane? Oficialmente. Já começamos, mas vamos, né? Você que nos acompanha sabe que a gente tem o nosso cronômetro aqui. E hoje eu terei a honra de ativar o cronômetro. Isso. Peraí, né, gente? Tem que ser tudo bem direitinho. Vamos dar start aqui. Pronto. Então, pastor, o senhor já estava falando aí que estava desde o início, né? Então, compartilha melhor conosco como é que foi esse início. A gente estava conversando aqui ainda antes das câmeras estarem aí ativas, que o senhor pastoreou também, né? Mas antes, como foi que o senhor conheceu também o pastor Bud? Acredito que antes também o senhor já tinha esse pastoreio, né? Pastoreava uma igreja. Então, conta um pouquinho como foi esse início. Eu vou voltar um pouquinho antes, tá bom? Sim. Quando penso assim na minha vida, eu acho que eu nasci missionário, não é? Porque eu me lembro do meu tempo de infância. Alguém pode pensar, como é que ele se lembra do tempo de infância? Mas me lembro, ainda no grupo escolar, e um dia uma professora, logo dos primeiros anos, ela fez uma enquete na sala de aula, perguntando para os alunos, né, o que cada um daqueles pequeninos, não é, gostaria de ser na vida. E aí ela mandou que cada um escrevesse, não é, a gente mal sabia escrever ainda. E
Depois ela pegou todos os papeizinhos e foi ver, e aí verificou que tinha um lá que tinha escrito missionário, né? E ela levou um susto, não é? Isso, estamos falando da década de 60. Ela falou, quem é que quer ser missionário aqui? E eu falei, fui descoberto, não é? Mas desde muito pequeno eu tenho esse desejo eu cresci, não é, com esse desejo de servir ao Senhor, de estar no campo missionário, não é? Na minha infância, nós conhecemos uma família de missionários que também tinha vindo dos Estados Unidos, e eles nos influenciaram bastante. E essa semente ficou no meu coração. E eu passei toda a minha infância, a adolescência, a juventude, não é, com isso no coração. E quando chegou o tempo do chamado mesmo, não é, que nós recebemos esse chamado para estar na igreja, a princípio iniciaram uma igreja. Iniciamos uma igreja em São Paulo, lá no bairro de São Miguel Paulista, e a igreja cresceu. E aí estávamos ali há 3 anos. Eu me lembro que tínhamos começado do zero, não tinha ninguém na igreja, né? Depois de 3 anos a igreja já tinha bastante gente. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, olha, vamos te mandar para outro lugar. E eu pensei comigo, meu Deus, passei 3 anos aqui, agora que a igreja está boa, né? Vão me mandar para outro lugar. Aí fomos para um outro bairro em São Paulo, ficamos 3 anos lá. E quando estávamos 3 anos naquele bairro, também começamos do zero. 3 anos depois a igreja já tinha crescido. Aí o dirigente, não é, o nosso presidente, falou assim, olha, eu quero que você vá para o Rio de Janeiro começar um trabalho lá. Deixa a igreja tudo de novo. Aí deixa tudo do zero. Vou eu, Nice e os 4 filhos, né? Na época todos muito pequenos. Carol na época tinha 2 anos de idade, né? E eu me lembro que o primeiro culto era eu, Nice e os nossos 4 filhos, né? Chegou uma pessoa, depois mais uma, mas graças a Deus a obra no Rio cresceu, não é? E foi avançando. Eu pastoreei no Rio quase 20 anos. E aí o Júnior assumiu, o Marcos, que acha que todo mundo acha que é o Honório verdadeiro, o Honório verdadeiro sou eu. Aí o Júnior assume a igreja lá e eu fiquei como itinerante, não é? Sim. E nessa itinerância tive a oportunidade, fui ensinar na África algumas vezes, na Europa, nos Estados Unidos, não é? Mas aí conheci lá no Chile, aliás, lá no Rio de Janeiro, uma missionária da Jocum que fazia um trabalho no Nepal. E aí tivemos a oportunidade também de ir para o Nepal, de servir ao Senhor lá nesse tempo, não é? Então, fomos crescendo nisso até que chegou essa oportunidade de ir para o Chile, não é? Abriu as portas no Chile, falei com Nice, ela topou logo, não é? Aí a gente se mudou para lá em 2012, né? E ficamos esses anos todos lá fazendo a obra. Graças a Deus cresceu. Já chegamos no Equador. Nós estamos com uma igreja no Equador e tem funcionado, graças a Deus. Amém. E como foi, pastor, que o senhor conheceu o Verbo da Vida, conheceu o pastor Bud, né? Sim. O senhor estava falando que a semente, né, do chamado estava aí no seu coração desde que o senhor era criança, descobriu mesmo esse chamado missionário, né? Mas aí o senhor foi começar uma igreja, onde é que foi? Foi no Rio? No Rio, Como que foi e como o senhor conheceu o pastor Bud? Então, quando eu estava já no Rio de Janeiro, já era pastor lá, eu pertencia a um ministério aqui de São Paulo que hoje também já dividiu em muitas igrejas, não é? Mas eu fui para lá por esse ministério e um dia um amigo que pertencia a uma das igrejas, ele me deu uns livros. E alguns livros eram do pastor Kenneth Hagin. E eu fiquei tão impressionado, não é, quando li, eu me lembro, o primeiro livro que eu li do Hagin foi A Arte da Intercessão. Ah, eu lembro desse livro. Lembra, né? Há muitos anos atrás. E eu fiquei tão impactado com aquilo. E eu liguei para uma das minhas irmãs, a Meire, que ainda estava no Brasil naquela época. Eu falei com ela, Meire, olha, eu conheci estou lendo uns livros de um pastor americano. Ela falou, quem é? Eu falei, é o pastor Kenneth Hagin. Ela falou, Marcos, você não sabe, mas eu estou aqui numa igreja em Guarulhos que é de um missionário
que veio do Rema. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, verdade. Aí eu falei, então eu vou aí. E aí fui para São Paulo, né, justamente na época que pastor Bud estava saindo de Guarulhos e se mudando para Campina Grande. E aí foi aí que nós nos conhecemos, né? Eu tive essa primeira experiência com ele. E depois de 2 anos que nós estávamos lá, já no Verbo da Vida, né, ele foi dar uma aula. Nós tínhamos uma escola lá no Rio, sim, que era uma classe avançada de São Paulo, de Guarulhos. E pastor Bud foi dar uma aula lá. Então, depois que ele veio para Campina Grande, passaram-se esses anos. 2 anos depois, a gente se volta a encontrar lá no Rio de Janeiro. E aí, ele ficou em casa, não é? E desde esse encontro, em 89, não é, nós estamos juntos. Nunca mais nos apartamos, não é? No princípio, o nosso contato era com a igreja de Guarulhos, com o pastor Marcondes e o povo de lá. E depois fomos conhecendo os demais, não é? E graças a Deus, hoje estamos aqui na sede, no ministério, não é? Tendo esse privilégio de ter contato com esse povo todo. Pastor, o que a gente está, né, a nossa proposta aqui é trazer a experiência do senhor, né, aproveitar, logicamente, nesse sentido das transições, né? O senhor vivenciou algumas transições no ministério. E aí, quando a primeira que a gente, né, quer tocar aqui com o senhor, para o senhor falar um pouquinho mais, foi a saída de uma outra denominação para vir para o Verbo da Vida, né? Como é que foi isso para o senhor? Em que momento o senhor percebeu, assim, né, de fato, essa direção para se unir ao Ministério Verbo da Vida? Como foi esse processo? Então, eu conheci a palavra revelada, né, a palavra da fé, lendo esse livro de Kenneth Hagin. E aquilo, eu já tinha quase 30 anos nessa época, né? Mas assim, para mim aquilo foi algo glorioso, né? Eu, cristão já há muito tempo, já pastor há muito tempo, né? Missionário lá no Rio de Janeiro, mas aquilo para mim foi assim tremendo. Eu falei, eu preciso conhecer mais dessa visão, dessa palavra. Quando então eu soube que pastor Bud estava aqui no Brasil, em Guarulhos, começando, eu falei, eu vou lá para conhecê-lo. Depois que eu li esse primeiro livro, A Arte da Intercessão, eu já comprei um monte de livros do Hagin e comecei a ler. Eu me lembro que um dia eu e Nice saímos para uns dias de férias, deixamos os meninos em casa e fomos passear, não é? E eu levei um monte de livro de Hagin, não é? E Nícia quase fica com ciúmes, porque... Estava trocando ela pelo irmão Hagin. E cada vez mais, assim, aquilo ia enchendo o meu coração. E é interessante, porque foi como se, assim, não é? Eu era já cristão desde praticamente que nasci, né? Nasci no lar cristão, fui criado na visão, mas era como se faltasse alguma coisa. E lendo os livros do Hagin, conhecendo o Ministério Verbo da Vida, isso foi como se chegasse. Falei, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei como é que as coisas funcionam, né? Essa palavra da fé faltava no meu coração. E aí isso foi crescendo, né? Esse relacionamento entre nós foi crescendo também. Pastor Bud esteve no Rio lá nessa época dando aula. Depois nós nos encontramos outras vezes aqui, aliás, lá em São Paulo, não é? E oportunidade de conhecer outros ministros, conheci Guto ainda novinho. E quanto mais a gente aumentava esse relacionamento, esse conhecimento, mais desejo eu tinha de estar junto, não é? Então, foi de fato assim, como se eu entendesse, bom, é aqui, agora, cheguei, era isso que eu queria, era isso que faltava na minha vida, não é? E aí foi do senhor essa iniciativa de buscar o pastor Bud para que a sua igreja, na época, né, que era de outra denominação, se tornasse Verbo da Vida? Foi. Na verdade, eu, quando fui para o Rio, um ano e meio depois, a nossa igreja se tornou independente, ou seja, o ministério em São Paulo, ele fez com que todas as igrejas ficassem livres, independentes. Então, a gente já estava independente nessa época, né? Mas, sabe de uma coisa? Eu não me sentia bem sozinho. Eu disse, isso não está correto. Eu tenho que ter alguém que esteja sobre a minha vida. Eu tenho que ter alguém que possa
me chamar a atenção e dizer assim, ó, isso não está bom, né? Ou você está no caminho correto. Então, nesse período, desde que eu fiquei independente até conhecer Bud, eu não me sentia bem, né? E um dia eu estava lendo um texto dos Evangelhos, quando Jesus mandou os discípulos prepararem a ceia. Foi interessante. E eu parei naquele texto e ele diz assim, não é? Vocês, quando chegarem na cidade, encontrarão um homem com um cântaro na cabeça. Você vai segui-lo e ele vai te levar até onde você tem que estar. E quando eu encontrei o pastor Bud, veio esse texto. Esse é o homem do cântaro. Uau. Né? Aí eu falei, bom, então não tenho mais o que fazer, né? Agora eu tenho que seguir, tenho que estar com ele. E desde então nós estamos juntos, graças a Deus, e isso só tem crescido, aumentado, né? E tem sido realmente muito bom. Muito bom. O senhor estava compartilhando sobre a sua ida também ao Chile. Então, o senhor passou um tempo aqui no Brasil, já dentro do Ministério Verbo da Vida, né? Até que chegou o momento de ir para o Chile. E aí a gente está falando de mais uma transição. Passou um tempo no Brasil e agora foi realmente a sua primeira experiência missionária, no sentido de ficar num campo missionário mesmo? Ou o senhor teve viagens missionárias? Como é que foi isso? Bom, eu tive algumas pequenas viagens antes, né? Eu me lembro que fui dar aula em Angola, acho que umas 3 vezes. Fui dar aula na Europa, em Londres. Estive nos Estados Unidos. E uma vez também fiz uma viagem missionária para o Nepal. Na verdade, eu fui 2 vezes ao Nepal. Foi uma experiência assim, muito boa, porque eu descobri que havia uma grande diferença entre os orientais e os ocidentais, né? Quando cheguei lá no Oriente, falei, meu Deus, eu estou em outro planeta, né? É tudo tão diferente. Nepal é um local assim fantástico, né? E foi uma experiência muito boa. E depois que eu voltei do Nepal, é que eu fiz uma viagem para o Chile. Fui eu e Rosilon. Nós fomos para o Chile e para a Bolívia. Uma viagem missionária. E aí, quando eu cheguei no Chile, eu estava lá alguns dias e aí eu tive a certeza, eu ouvi no meu coração, eu vou voltar aqui. Aí eu voltei para o Brasil, conversei com Nice, eu falei, olha, eu estou sentindo a direção da gente ir para o Chile, mas vamos conversar com o Guto, né, e Suelen, ver o que eles acham. Aí conversamos com o Guto e Suelen, e foi até interessante, porque quando eu cheguei para o Guto, falei assim, Guto, eu queria conversar com você. Ele falou assim, não, eu também quero conversar com você. Eu falei, então tá bom, nós vamos juntar. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, olha, eu queria falar sobre o Chile. Ele falou assim, não, antes de você falar sobre o Chile, eu quero que vocês dois se mudem para lá e comecem uma obra. Eu falei, meu Deus do céu. E foi desse jeito, né? Isso foi numa conferência em Atibaia, muitos anos atrás. Sim. Aí, voltamos para o Rio de Janeiro, arrumamos as malas e nos mudamos para o Chile, né? Deixamos a família aqui e fomos os dois para lá. Foi uma experiência excelente. E passamos esses 12, 13 anos lá. 12 anos. Muito bom, né? No Chile, né? Sim. E o senhor também supervisor das igrejas do Chile. Então, estava no campo e como missionário, mas também como supervisor das igrejas lá, né? Sim, nós começamos lá no Chile. Quando eu cheguei no Chile, tinha uma igreja na cidade de Tidján, que é 400 quilômetros ao sul de Santiago. Tinha um trabalho começando em uma outra cidade chamada Rancagua, que fica a 100 quilômetros também de Santiago. E aí nós mudamos para Santiago, ficamos uns meses na cidade de Santiago, depois mudamos para Rancagua para começar a ajudar o pastor de lá, não é? Que não tinha muito contato com o Brasil, ele era chileno, né? Então fomos para Rancagua, eu e Nice, e aí começamos a ajudar e a preparar para abrir a escola lá. Nós queríamos levar o Rema para o Chile, para poder treinar o povo lá. Sim. Nós tínhamos essa experiência, sabíamos o quanto é importante preparação, o conhecimento da palavra, né? As pessoas amavam a igreja, liam os livros, não é? Mas nós sabíamos do quanto era necessário, importante eles estudarem.
Então fomos para Rancagua para preparar a escola. Trabalhamos lá por 2 anos, montamos a escola. Eu, por incrível que pareça, fui o diretor no primeiro ano. E depois que a escola já estava funcionando, saímos de Rancagua e pensamos assim, bom, a gente está nesse país e seria bom ter uma igreja na capital. E aí nos mudamos para Santiago. Santiago, gente, é uma cidade maravilhosa, uma das grandes cidades da América Latina, uma das melhores cidades que eu conheço na América Latina, né? E nós achávamos importante uma cidade grande, hoje tem 8, quase 9 milhões de habitantes. E eu pensava assim, é importante que tenhamos uma escola aqui, né? Então fomos para Santiago, tinha um casal, Verbo da Vida em Santiago, pastor Jean Carlos e Ezinete, e aí nós nos juntamos a eles, começamos o trabalho junto da igreja lá, visando a escola. Algum tempo depois, Jean Carlos e Ezinete, eles decidiram viajar e nós abrimos oficialmente a igreja em Santiago. Começamos o trabalho lá. Então, minha vida tem sido essa, né? Começar igrejas. Gente, tem mesmo. A gente está percebendo, né, pastor? E aí começamos lá em Santiago, ficamos algum tempo e tivemos já uma turma formada na Escola Verbo da Vida, né? Benção. E bom, e aí as coisas estão avançando. Já, como disse, já estamos em outros países também. Já chegamos ao Equador, né? E espero que ano que vem tenhamos a escola em Equador, né? Tá bom. Pode perguntar. Pastor, então quando o senhor saiu do Rio para ir para o Chile, o senhor já não estava mais pastoreando, o senhor já estava como um ministro itinerante, mas o senhor já, aqui no Brasil, o senhor tinha assim, uma experiência bem significativa no pastoreio, e aí agora o senhor faz essa transição, né, do pastoreio no Brasil, na nossa cultura, e vai para iniciar um trabalho numa outra nação. Como é que foi para o senhor, assim, né, particularmente, viver essa transição de sair já de algo solidificado no Brasil, de plantação de igrejas aqui, e começar um trabalho numa outra cultura? Bom, eu queria aproveitar essa pergunta e até abrir um pouco mais o leque, não é? O pastoreio foi algo muito importante na minha vida. O quanto eu cresci pastoreando igrejas, não é? No Rio de Janeiro, as experiências que nós tivemos. E eu, assim, lá no Rio tive um pastoreio bastante efetivo, porque eu atendia muito as pessoas. Nós tínhamos um gabinete, né, na igreja, e tínhamos lá o horário de atendimento, e as pessoas, eu não sei se era carência, eu não sei o que era, mas muitas pessoas iam lá para conversar, para contar os seus problemas, né? Eu pensei, meu Deus, eu estou quase um psicólogo aqui, né? Mas foi um tempo assim de muita experiência. Sim. E eu tinha como padrão a minha família, né? Minha esposa, os meus filhos, os meus pais, né? Mas eu comecei a perceber quantos problemas as pessoas enfrentavam. E isso foi abrindo o meu coração e vendo a importância que há no pastoreio. Né? Você poder ouvir pessoas. Sim. Eu, durante esses anos de pastoreio no Rio, aprendi muitas coisas, não é? Mas talvez a maior delas é ouvir pessoas, não é? Se dar conta dos problemas que as pessoas têm. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu não imaginava que a minha igreja tinha tantos problemas, porque as pessoas iam e contavam os seus problemas, né? Abriam o seu coração. E eu dizia, puxa vida, eu não sabia disso. Então, esse tempo de pastoreio no Rio de Janeiro me fez crescer muito, né? E me fez ver a importância de homens equilibrados, não é? Ou eu aprendi a ser equilibrado no pastoreio, fundamentados na palavra, poder aconselhar as pessoas, poder ajudar as pessoas. Eu sei que as pessoas estão acostumadas a verem seus pastores no púlpito pregando e gostam das pregações, mas eu aprendi que a maior parte do trabalho do pastor é fora do púlpito. Ensinando, é visitando, aconselhando, não é? Então, esse tempo foi um tempo de muita experiência na minha vida. Aprendi muitas coisas e tive assim esse privilégio, essa oportunidade de participar da vida do povo da igreja, né? E isso me ajudou bastante.
Foram quase 20 anos no Rio de Janeiro e quase 20 anos passando por essas experiências, não é? Ouvindo as pessoas, ouvindo os seus problemas, não é? Podendo aconselhar e vendo que as pessoas, não é, sofrem de fato. Eu tinha como exemplo a minha família, e a minha família era equilibrada, normal. Não sei se falando isso eu estou passando os limites, mas assim, éramos uma família normal, não é? E eu achava que toda a família era igual, mas quando a gente começou a ouvir as pessoas e perceber os problemas que as pessoas tinham, eu falei, meu Deus. E a outra coisa interessante foi poder aprender a ouvir o Espírito Santo. Eu me lembro que nesses contatos, no culto havia os moveres do Espírito e estas coisas todas, mas eu me lembro bem de uma vez, uma das primeiras vezes, não é? Eu estava ouvindo uma moça da igreja que foi lá, abriu o coração e tal, e ela estava falando, rodeando, não é? E aí eu ouvi lá no meu coração, pergunta isso para ela, não é? Gente, quando eu perguntei aquilo para a menina, ela se desmoronou, não é? E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí ela abriu o coração, nós pudemos orar por ela e creio que houve um conserto na vida daquela jovem, da sua família, não é? Por essa dica que o Espírito Santo deu naquele momento, né? Então, foi aí que eu fui aprendendo também a ter essa atenção, né? A direção do Espírito Santo, a ouvir, a poder estar atento, né? Não somente ouvindo a pessoa, mas ouvindo o Espírito Santo e deixando que ele conduzisse a conversa, né? E isso me ajudou muito no pastoreio, me ajudou muito no crescimento nesse sentido, né? De poder ajudar as pessoas. Não era só abrir a Bíblia e dar um versículo, não é bíblico, não é? Mas era saber onde é que estava o problema e ter uma palavra de Deus para aquele problema, para aquela vida, naquele momento, né? Então, esse tempo de pastoreio foi para mim uma escola, não é? Me ajudou muito. E depois que eu deixei a igreja do Rio, fui viajar e esses últimos anos no Chile, isso tem ajudado muito, né? Eu continuo com essa prática de ouvir as pessoas, né? Até que eu permaneço, enquanto eu permaneço na igreja, porque depois passo e vou embora, né? Mas pastoreio para mim tem em primeiro lugar essa importância, né? Conhecer as ovelhas, ouvir as ovelhas e poder socorrê-las nesse sentido. E interessante como isso foi uma ferramenta para o senhor no campo missionário, né? Exatamente. Muito mesmo. Né? A gente vê que a gente costuma brincar e dizer que o diabo ele não tem criatividade, né? Ele é o diabo em qualquer lugar. Né? E é assim mesmo. Os problemas das pessoas vão se repetindo onde elas estão. Né? O mais importante é você perceber que a palavra de Deus, a graça de Deus é esse remédio para a vida das pessoas. Não é a cura, é aquilo que traz cura no coração, na alma das pessoas e transforma a vida delas. Amém. Pastor, e falando nesse contexto transcultural, né? A gente sempre fala de que uma das coisas que são bem marcantes de uma outra cultura é a língua. Né? Quando vocês foram para lá, o senhor já tinha essa fluência no espanhol ou teve alguma situação que foi impactante para vocês lá no Chile? Antes de me mudar para o Chile, né, eu viajei por alguns países. Estive na Argentina, fomos à Bolívia, não é? Então, eu já tinha, assim, bastante contato com o idioma, né? Mas esses primeiros 2 anos que eu e Inice passamos lá, né, a gente passou 2 anos vivendo em Santiago sozinhos, né? A gente ajudava em Rancagua, mas vivia em Santiago sozinhos, né? E esses 2 anos foram assim muito importantes para a gente poder se inserir na cultura, né? A gente tinha que ir para o mercado lá no Chile e sem muito conhecimento, né? E os chilenos percebiam que éramos estrangeiros, né? E eles começavam a
brincar com a gente, a Sim. fazer piadas, né? Mas foi importante, né? Eu acho que foi assim muito bom. Até tem não sei se pode, mas tem um Pode. exemplo interessante. Chile é um país sísmico, ou seja, terremoto e vulcão e tsunami acontece muito lá, né? E eu me lembro que 15 dias que estávamos no Chile, nós alugamos um apartamento em Santiago, 15º piso, né? E aí estávamos felizes, e eu me lembro que um dia eu fui deitar, Nisso ficou no computador falando com os filhos, e eu deitei, peguei logo no sono. De repente eu olhei, eu comecei a escutar, Marcos, eu achei, ou é sonho ou é Nice me chamando. Aí eu despertei e ela apavorada. E quando eu despertei, eu percebi que o ambiente estava estranho, né? Tremia tudo. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aí eu levantei com dificuldade, não conseguia parar. Fui até a janela, abri, olhei para baixo, todo mundo saindo correndo dos prédios, as pessoas todas descendo pelas escadas, saindo correndo dos prédios, né? Ela olhou, eu falei, meu Deus, né? Aí Nice falou, Marcos, o que está acontecendo? Eu falei para ela, Nice, eu não sei, mas eu acho que é um terremoto, né? E ela falou assim, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, bom, vamos deitar e esperar passar, porque a gente está no 15º piso, né? Não vai dar para pegar elevador nem escada, né? Ela falou, você está louco? Você tem alguma ideia melhor? Bom, deitamos, logo depois aquilo tudo passou, mas foi uma experiência. Então, esses 2 anos que nós vivemos em Santiago sozinhos, não é? Foram anos assim muito importantes para a gente poder conhecer a língua, conhecer o povo, não é? A cultura, os problemas que os países enfrentam, não é? A gente viveu terremoto, viveu vulcões lá, né? Tsunamis, essas coisas todas. Então, foi muito bom passar esses 2 anos. Foram anos assim que nos ensinaram bastante coisas, não é? E com essa experiência sua, né, saindo do contexto do Brasil para o Chile, e com a vasta experiência sua também no campo missionário, quais dicas o senhor poderia dar para quem vai passar por essa transição mesmo, sair do Brasil para um contexto transcultural? Quais dicas são assim, ó, de ouro, assim? Tá chegando, se prepara nesse sentido. Eu imagino que muitos das pessoas chamadas para o campo missionário, né, elas têm no coração, assim, bom, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia, para a Europa, né? Na verdade, conosco não foi bem dessa maneira. A gente acabou passando pelo Chile, com eu e o Rosilon primeiro, né? E quando estava no Chile, eu ouvi essa direção, né? E você vai voltar para cá. E aí conversei com Nice, eu achei interessante, e essa é uma dica importante, né? Eu não podia ser chamado e minha esposa não. Então, quando eu falei, vou conversar com ela. E aí falei, Nice, olha, eu tenho sentido a direção da gente mudar para o Chile, né? E na hora ela disse, tá bom, então nós vamos para o Chile, né? E eu achei aquilo interessante, porque Nice era muito apegada à família, né? Amava os filhos, aquela coisa toda, né? E aquela expectativa de ser avó, né? Mas quando eu falei com ela pronto, decidiu. Então, essa é uma dica importante, né? Para o casal, né? O casal tem que estar junto nesse sentido, né? Se não é casado, é mais fácil, mas se é casado, o casal tem que crer junto, né? E concordar com esse desejo, com essa vontade, né? Com essa direção de se mudar. Então, isso foi importante. Mas aí, nós, antes de mudar para lá, eu passei algumas vezes pelo Chile, né? Fui lá e aí procurei conhecer, ler bastante acerca do país, saber, né, o máximo possível de como era a cultura, essa coisa toda. É claro que muita coisa você só vai experimentar quando chegar lá, não é? Eu não tinha ideia de que Chile era... Até já tinha ouvido falar de alguns terremotos por lá, mas não dessa maneira. Não imaginou que eram tantos, né, não imaginei que eram tantos. Não sabia que ia ser essa experiência. Não sabia, né? Mas é importante você
aprender primeiro a ouvir a direção do Espírito Santo, não é? Ter essa certeza, essa convicção. Como eu falei, no caso do casal, né? Os dois estarem em concordância nesse aspecto. Você conhecer o povo, né? Conhecer o idioma é muito importante, né? Eu me lembrava, estando no Chile, né? As palavras de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim: se eu não souber falar, né, eu vou ser, se eu falar em línguas na igreja, as pessoas não me entenderem, é como uma pessoa no estrangeiro que não entende nada. Eu me lembrava desse texto, eu dizia assim: nós precisamos falar e falar bem o espanhol, não é? E nos dedicamos a estudar espanhol. Já estávamos lá, não é? Mas a gente se dedicou a estudar mais ainda, a conhecer mais ainda. Esses 2 anos que nós passamos na cidade morando sozinhos, isso nos ajudou bastante a ter esse contato com os chilenos, né? E aprender a se comunicar com eles, né? Então foi muito bom. Então, ouvir o Espírito Santo, conhecer o local para onde você quer ir, né? Conhecer o povo, não é? Para quem você vai ministrar, não é? Se possível, essas viagens antes de uma transferência, né? Essas viagens para conhecer, passando por lá, é muito importante você saber, não é? E, assim, uma coisa muito importante, muito boa, Deus colocou no nosso coração, tanto no meu coração como no coração da Eunice, um amor muito grande por aquele povo, né? Nós nos sentíamos pais para eles, né? Era como se eles passassem a ser a nossa família, né? Eu tenho filhos chilenos, né? Muitas pessoas lá consideram ainda a minha Eunice, que já partiu, mas eles ainda consideram Eunice como uma mãe, né? Porque ela tinha realmente essa questão de abraçar todo mundo, de ajudar, né? De estar junto deles. Então, essa questão de você... Eu me lembro uma vez conversando com o Guto, não é? Eu me lembro de uma frase, não é? Nós não estamos edificando uma organização, estamos edificando pessoas. Então, eu não fui para o Chile, eu e Eunice não nos mudamos para o Chile para apenas criar uma igreja, abrir uma igreja. Nós fomos para edificar pessoas. As pessoas estão à frente, vem antes da instituição. Sim. A instituição é um meio para você alcançar as pessoas, mas o nosso objetivo são as pessoas. Amém. Muito bom. Muito bom. Dentro disso que o senhor está falando, né, da adaptação de vocês lá, né, a questão do idioma, teve algum, além de ter que se adaptar a uma cultura aos terremotos, teve algo que tenha sido assim mais desafiador para vocês nesse período de adaptação? Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Vocês saíram num contexto já, os filhos já adultos, então talvez fosse aquela fase já da vida assim, agora a gente vai estar aqui perto dos nossos filhos, vamos ver os nossos netos, né? E isso poderia ser um fator limitador para algumas pessoas. Não foi para vocês, né? Claro que desafios foram enfrentados, acredito eu, mas assim, como é que foi, né, nessa adaptação, essa questão de estar longe da família, né, já na fase de vida que vocês estavam? Eu acredito que a graça de Deus, o que eu vejo assim foi graça. Eu conheci a Nice, né? Sabia do apreço que ela tinha pela família, o cuidado, né? Nice é uma leoa, foi uma leoa, ela cuidava da família com as suas garras, né? Dos filhos, né? De uma maneira assim, como poucas vezes eu vi. Mas quando eu falei para ela, vamos para o campo missionário, ela, pronto, topou e não colocou obstáculo, não é? Então, ela foi com esse objetivo. Agora, chegando lá, Nice teve um pouco de dificuldade com o idioma, não é? Ela levou mais tempo que eu para aprender. Mas ela não falava em voltar, ela não pensava em sair do Chile. Ela teve esse primeiro susto, 15 dias de Santiago, terremoto, né? Passamos por outras situações também. Uma vez a gente estava... eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo um passeio e fomos numa cidade linda do Chile.
Gente, antes de seguir, deixa eu dizer uma coisa, né? Chile é um país maravilhoso, viu? Tem terremoto, tem algumas coisas, mas é um país maravilhoso. E eu me lembro que a gente estava eu fui lá o ano passado, amei. Foi, né? A gente estava passeando de barco em Pucón e um vulcão lindíssimo, né? E aí eu me lembro que a gente estava num barco e tinha o guia, né? Uma moça que estava coordenando, né? E eu olhei para o vulcão e saiu um pouco de fumaça, né? Aí eu falei para a moça assim, esse vulcão, ele entra em erupção? Ela falou assim, a cada 20 anos. Eu falei, Ela falou, cada 20 anos tem uma explosão, a cada 20 anos ele entra em erupção. Eu falei, que bom. E qual foi a última vez? Ela falou, tem 22 anos que ele entrou. Então já está 2 anos atrasado. E, gente, 15 dias depois, a gente saiu de lá uma semana depois, 15 dias depois aquele vulcão entrou em erupção, caiu uma parte da cidade lá, foi um negócio assim, louco, né? Mas, assim, essas experiências acabam... Eu hoje posso pegar meu currículo e colocar lá. Já passei por terremoto, já passei por vulcão. Paulo, né? O senhor está assim com o apóstolo Paulo, né, pastor Marcos? Não, o senhor e o apóstolo Paulo estão no páreo. Já passou pelo vulcão. Mas, assim, eu acho que o grande desafio mesmo é você poder... Eu diria nem grande desafio, né? O grande privilégio que nós temos é ver a transformação das pessoas e ver como esta palavra da fé muda os corações. Né? Hoje, quando eu olho para as pessoas lá no Chile e vejo como elas foram afetadas pela palavra da fé, né? E como hoje elas têm essa convicção do que são em Cristo Jesus, da palavra da verdade na vida delas, né? Isso não tem preço. Isso a gente olha para tudo que a gente passa, né? Para os vulcões, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no Nepal e a gente tinha que atravessar um território lá que era cheio de tigres, né? Nossa, pastor. E aí foi até interessante porque nós saímos para essa viagem. Eu cheguei no Nepal, a gente estava hospedado num missionário lá em Katmandu, e eu falei assim, amanhã a gente vai fazer uma viagem, vamos conhecer uma tribo, os Chepangues, né? Eu todo entusiasmado, né, com aquela história. E aí fiquei mais entusiasmado ainda, que ele falou assim, o senhor pode dirigir? Eu comprei o carro faz pouco tempo. Eu falei, posso. Só que o carro tinha o volante do lado contrário, né? Vou ter que trocar a marcha com essa mão. Bom, aí saímos para fazer aquela viagem, viajamos, e andamos numa estrada louca. Eu me lembro que antigamente tinha um programa da Discovery, as piores estradas da Terra. Eu falei assim, eu tô nela. Não pode ter pior que isso. Bom, depois de algum tempo, paramos num local lá, o missionário falou assim, vamos deixar o carro aqui e caminhar um pouquinho. Eu falei, como é que é assim, deixar o carro no meio do nada e caminhar, né? Aí começamos a caminhar. Aí andamos umas 2 horas, subimos uma montanha, aí chegamos lá em cima da montanha, começamos a caminhar, 6 horas de caminhada, gente. Eu já não aguentava mais andar, né? Não aguentava mais dar um passo. Eu, quando via Discovery, eu me lembro que uma vez eu ouvi dizer que o tigre, quando ele ataca sempre a última pessoa da fila, não é? O senhor vai pedir da gente não ser a última pessoa assim, não, da eu vou ser o primeiro da fila. Gente, que vergonha. Eu levei um amigo comigo, né? E 6 horas depois de caminhada, subi aquela montanha andando lá, né? Eu pensei assim, Senhor, eu vou morrer. Aí eu olhei para trás e vi meu amigo que tinha ido comigo. Eu não pensei assim, mas eu falei assim, se o tigre vier, ele vai ser o primeiro. Mas foi tão interessante que a gente já estava assim realmente entregando os pontos. E aí eu orei e falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Né? Eu estou assim, já sem forças para caminhar. E ainda faltavam 3 horas de viagem. Uau. A gente tinha que descer a montanha e subir uma outra do outro lado ainda. E aí eu orei. E quando orei, falei, não aguento mais, Senhor, eu vou ficar aqui. Apareceram 2 pessoas. Bom, eu não tinha asa, não estava vestido de branco e falava em nepalês. Eu falei, mas é anjo, né? Só pode ser. Eles chegaram e disseram para a gente, vocês querem que a gente ajude vocês
Aí eu falei, amigo, não vou nem perguntar teu nome, não quero saber se você é Gabriel, Miguel. Tá aqui minhas malas. Eles colocaram as malas, nós éramos em 4 pessoas, eles pegaram as malas das 4 pessoas, colocaram nas costas, caminharam na nossa frente, foram assoviando. Né? Chegaram lá do outro lado da montanha e falaram assim, tá bom até aqui, né? Eu falei, bom, avisa pro senhor que qualquer hora eu apareço. Só pode ser anjo, um negócio desse, não é? Então, assim, essas experiências acontecem bastante no campo missionário, né? E isso ajuda bastante a gente a ter essa confiança, essa certeza, não é, daquilo que Deus tem. E eu me lembro que passando lá pelos tigres, né? O interessante foi que o missionário, ele não falou nada, ele levou, a gente foi, passou pelo campo, quando voltou, eu tinha uma impressão, porque eu via os sinais dos animais, né? A gente passava e via que havia rastros de animal grande e tal. E quando nós fomos até o Chepangues, a aldeia, passamos um final de semana com eles, aí voltamos da aldeia, e quando nós passamos outra vez por essa floresta e por essa montanha, o missionário olhou para nós e falou assim, bom, agora eu posso falar para vocês. A gente passou por muitos animais grandes, tigres, essa coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, você não falou nada para gente. Ele falou assim, bom, se eu falasse, vocês não iam. Né? Provavelmente. Falei, bom, ótimo, né? Pelo menos sobrevivemos a essa viagem. Mas foi bom. A gente até me perdi, fui contando as histórias. Tá bom demais. Dessa experiência sua no Nepal, né? O que mais teve essa experiência que o senhor fala dos anjos, né? Mas qual foi a que mais lhe impactou no contato com esse povo? Então, nós ficamos numa cidade chamada Katmandu, depois fomos a uma outra cidade chamada Pokhara, né? Eu tive 2 vezes no Nepal. Mas nessa viagem, nós estávamos em Katmandu, que é a capital do Nepal, e aí estávamos ensinando nas igrejas em Katmandu. E tivemos essa experiência de fazer essa visita ao povo Chepang. Né? E foi tão interessante, porque quando nós chegamos lá, aquilo é um mundo que nós brasileiros não temos ideia. Não é? Era um povo que vivia no alto da montanha, viviam assim lá, uma vida tão... Eles falavam normalmente essa questão toda, mas assim, uma vida tão agrícola e tão antiga, né, que aquilo me impactou. E teve um dia que nós chegamos já nessa aldeia à noite e tinha um culto no outro dia de manhã. Nós acordamos de manhã, eles nos colocaram para dormir num local onde eles estocavam milho. E a gente não sabia, mas cheio de ratos. Né? Aí no outro dia de manhã nós levantamos, eu pensei assim, bom, nós chegamos à noite na aldeia, eu não vi nada. Falei assim, onde é que será o culto aqui? Será que tem igreja? Como é que é aqui? Né? Aí no outro dia de manhã eu percebi, cada pessoa que vinha para a reunião vinha com um tapetinho debaixo do braço. Né? E eu achei interessante. E aí todo mundo chegava com um tapetinho, eu falei, onde é que será que é esse culto? Aí era um pátio, aí todo mundo pegava o tapetinho e estendia. Culto no campo. E aí todo mundo lá, eu falei, rapaz, e o meu tapete? Né? Cadê o meu tapetinho? Mas aí, olha só, umas meninas lá, um grupo de jovens começou a cantar, que já era um trabalho de uma igreja, né? E elas começaram a cantar, eu estava ouvindo aquilo, era uma melodia tão linda, né? E aí eu estava ouvindo aquilo, assim, cheio do Espírito, e de repente eu falei assim, o que é que eu falo para esse povo? Eles, que eu prego aqui agora? Não é? E aí eu ouvi claramente, fala para eles do quanto eu os amo e que eu trouxe você bem longe para falar para eles do meu amor por eles. Não é? De que ainda que eles vivam aqui longe da civilização, longe de todo mundo, eu os conheço, eu amo a cada um deles. E o preço foi pago para que eles sejam salvos e tenham essa experiência em Cristo Jesus. Bom, né? Eu
não sabia se dançava, Mas, gente, assim, na verdade, né, eu me lembro de poucas vezes que tive uma experiência tão gloriosa num culto como naquela. Não tinha instrumento, não tinha teto, não tinha cadeira, né, não tinha nada, mas foi um culto maravilhoso. Foi um tempo, assim, glorioso. Lá no Nepal mesmo tivemos outras experiências, tivemos outras viagens, né, mas esse culto lá no alto da montanha, né, olhando para o Monte Everest, né? Foi realmente um culto impactante. Uma experiência que eu trago comigo até hoje. Amém, pastor. Glória a Deus. Você quer fazer alguma pergunta? Não, pode seguir, minha companheira de podcast. O senhor estava falando sobre a América Latina, falou do avanço que tem acontecido, né? Agora uma obra nascendo no Quito, né? A gente, pelo menos eu não tenho acostumado a ver tantas pessoas com esse direcionamento para esse continente, né? E como é que o senhor vê, né? Eu pelo menos vejo, os campos estão brancos, né? Na América Latina. Qual a visão do senhor como supervisor em alguns contextos que o senhor já passou? O senhor estava contando, né? Quantas nações o senhor já passou, mas ali na América Latina. Para quem está em casa, está assistindo e tem algum país desse no coração, como é que o senhor tem visto o campo nesse continente, né? América do Sul, América Central, como é que tem visto? Então, eu vou voltar um pouquinho. Ainda antes de ir para o Chile, nessa época que eu conversei com o Guto e com o Suelen, eu me lembro de uma outra experiência. Eu me lembro que uma vez eu estava, não sei se em Santiago, em algum lugar, e eu estava em Chillán, ao sul do Chile. E aí eu, ouvindo os irmãos, eu escutei no meu coração uma passagem do livro de Atos. Paulo, ele está naquela viagem pela Turquia, não é? E ele sem saber muito para onde ir, e ele ouviu os irmãos da Europa lá dizendo assim: passa por aqui e nos ajuda. Quando eu estava no Chile, foi como se eu ouvisse essa voz: passe por aqui e nos ajude. E eu fiquei impressionado com isso, aquilo me impactou, né? Foi isso que me levou a voltar e a falar com a Eunice, né? Falei assim: olha, eu recebi essa direção de ir para lá, e aí fomos para o Chile. Então começamos o trabalho lá, mas aí a gente começou a perceber e ouvir de outros povos também: passe por aqui e nos ajude. Então as pessoas começaram a nos convidar, né? a nos chamar para ir para esses outros lugares, né? Estivemos no Peru, né, tem um casal de missionários lá. E foi interessante que também essa oportunidade, essa porta que se abriu no Equador foi a mesma coisa, né? Eu conheci uma irmã no Brasil há muitos anos atrás, quando era pastora ainda, no Rio de Janeiro. Depois nunca mais a vi, ela se casou com um equatoriano. E aí, um dia, uma irmã dela, que é da igreja do Rio de Janeiro, me ligou e disse: olha, minha irmã queria falar com o senhor, eu posso passar o telefone? Eu falei: pode. E ela me disse justamente isso, ela falou assim: nós queremos que o senhor nos ajude. Aí eu falei: meu Deus do céu, continua essa história. Eu falei: graças a Deus. Aí fui pro Equador. E é assim, esse sentimento, né? Quando você chega numa nação, quando você encontra um povo, não é? Você ouve esse clamor: vem aqui e nos ajude. Não é? E, bom, eu não sei quanto aos outros, mas no meu caso, eu não consigo resistir. Né? E tem sido isso, tem sido glorioso, não é? Essa experiência de poder estar com povos que você... Equador, eu nunca tinha no meu coração, nunca tinha pensado em viajar para o Equador, não é? Mas foi uma experiência tão gloriosa, não é? Estar lá no Peru, em Lima, com os irmãos de lá, na Bolívia, não é? Também. Então, quando você vai ver, assim, é tão interessante quando você vê como eles recebem a palavra, como eles se abrem para receber isso, não é?
assim, eu me guardo para não ser orgulho, para não ser vanglória, não é? Mas é tão gratificante quando você começa a falar da palavra da fé e do que nós somos em Cristo Jesus, como as pessoas quando recebem isso, como a vida delas é mudada, transformada, né? É como se os olhos realmente espirituais sendo abertos e as pessoas vendo ou descobrindo, não é? Entendendo, compreendendo o que elas podem em Cristo Jesus. E isso não tem preço. Eu digo, não há nenhuma outra profissão para mim, não há nenhum outro chamado que possa equivaler a essa experiência de ver a vida das pessoas mudando, não é? Amém. Que bênção, pastor. Que tempo precioso. A gente está aqui mesmo ouvindo o senhor, né, falar da experiência do Nepal. Eu me emocionei aqui, porque saber que o senhor percorreu, né, esse caminho tão desafiador, andando 6 horas. Não só andando, carregando as malas, enfrentando os tigres, para que um povo soubesse que Deus os amava. Né? Então, assim, que coisa maravilhosa, como tá sendo edificante ouvi-lo. E a gente está, né, caminhando já para o final do nosso podcast, e a gente gostaria que o senhor deixasse uma palavra, né? Você pode se dirigir ali para aquela câmera e deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, conselhos, né? O senhor é um homem tão experiente, que já viveu uma caminhada tão abençoada com o Senhor, né? Tem vivido, tem muito mais ainda para viver. Então, a gente queria que o senhor compartilhasse mesmo alguns conselhos para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Tá bom. Eu queria voltar a esse versículo lá do livro de Atos, né? Quando Paulo tem aquela visão, passe a Macedônia e nos ajuda. E eu queria falar a você que sabe que tem esse chamado missionário, sabe que Deus tem te escolhido para levar a palavra para outros lugares. Creia nisso. Há um povo em algum lugar dizendo, passe a Macedônia e nos ajude, esperando que alguém vá lá levar a palavra de Deus. Na experiência que eu tenho tido esses anos todos, não há nada que se compare a você conhecer a verdade, a revelação da palavra. As pessoas vivem em tantos lugares com tanta ignorância e falta de conhecimento da verdade. Quando eu cheguei no Nepal, eu descobri que lá as pessoas, a sociedade se divide em castas, não é? Então você quando nasce, você nasce na classe mais baixa. E aí, segundo a religião deles, você vai vivendo, depois você morre, aí volta um pouquinho melhor. Na verdade, eles acham que a primeira vez que você vem ao mundo, você vem como um inseto, não é? E vai melhorando. E eles, então, acreditam nisso. Eles acham que tem que passar por todas as coisas. Eles aceitam o sofrimento como sendo algo normal na vida. Quando eu cheguei na Ásia, eu descobri que tinha famílias, eram tão pobres, e elas vendiam as suas filhas, e os seus filhos também, para prostíbulos na Índia. E elas vendiam uma criança por $10. E quando eu soube disso, eu fiquei tão revoltado. E eu falei assim, diabo, enquanto eu puder, eu vou te desmascarar. E eu vou levar essa palavra. Então, você poder levar a revelação, o conhecimento do amor de Deus pela tua vida, de que o preço foi pago. Você não tem que sofrer, você não tem que morrer, viver, morrer, reencarnar e voltar a sofrer e ir melhorando. Cristo já pagou o preço. As pessoas no mundo, elas não sabem disso. Não é? Nós vivemos estamos no século XXI, não é? Mas existem pessoas que ainda acreditam em coisas como estas, não é? Acreditam que você vai voltar como uma vaca, como um animal, para depois ir melhorando até ter direito de ser uma pessoa. E ainda quando se torna uma pessoa, vai ter que reencarnar mais 4 vezes para chegar a esse topo, não é?
Então, nada se compara ao Evangelho, ao conhecimento do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E poder levar esse conhecimento às pessoas é algo gratificante. Então, lembre-se disso. Alguém em algum lugar no mundo que está pensando que vai ter que reencarnar muitas vezes, ou o sofrimento que passa é natural, é normal, ele está dizendo, clamando, passe a Macedônia e nos ajude. É como se eu ouvisse esse clamor até hoje. Venha aqui nos ajudar. Venha nos livrar dessa cegueira, dessa mentira que o diabo tem contado, para que a gente possa experimentar a vida que há em Cristo Jesus. E quando você experimenta isso uma vez, você vai querer fazer outra vez, porque não há nada que se compare a esse privilégio de levar essa palavra aos povos. Então pense nisso. Tenha o coração aberto para a direção que Deus está te dando. Você não precisa ir para o Nepal, nem para a África, nem para algum lugar longe da Ásia, não é? Pode ser aqui mesmo no Brasil, mesmo onde você está, mas existem pessoas dizendo, venha aqui e nos ajude. Traga essa revelação para que a gente possa ser livre e experimentar do amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada, viu? Por compartilhar e derramar mesmo da unção que está sobre a sua vida conosco. Eu sei que eu fui muito edificada. Eu também. Carol aqui, eu já estava assim, obrigada, Senhor. Né, mas é maravilhoso a gente poder escutar os missionários, né? E esse amor mesmo, essa paixão pelos povos, por levar a mensagem, né, de Jesus para as pessoas. Isso impulsiona cada vez mais. Acredito que a gente tem um público que tem pessoas com chamado missionário, outros que não têm uma direção para ir, mas está envolvido com missões na sua igreja. Então eu sei que eles foram muito edificados e quero aproveitar e dizer para você, né, que esteve conosco até aqui, comenta, diz assim, muito obrigada, Verbosauro, né? Hashtag Verbosauro, brincadeira. Brincadeira, mas pode deixar aqui o seu comentário, contar o quanto você foi edificado com esse podcast, mas também deixa o teu curtir aqui para auxiliar, né, e compartilha com outras pessoas para que ouçam também esses conselhos, essa mensagem, possam também ser edificados assim como você foi. Não deixa também de se inscrever aqui no canal do Ministério Verbo da Vida, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que o Ministério promover, inclusive, especialmente no nosso podcast aqui, Fala Missionário. Então, pega lá a playlist, aquele episódio que você ainda não viu, assiste lá, porque tem muito conteúdo aqui para edificar a sua vida. E, mais uma vez, muito obrigada, pastor. Foi uma honra mesmo ter o senhor aqui, né, compartilhando a experiência do campo missionário, dessas transições, né, começar de novo, né, em igrejas. E a gente crê que toda a graça do Senhor que foi nessas transições também vai ser nesse tempo de agora, né, sobre a sua vida. Muito obrigada mesmo. Carol, também muito obrigada. Você quer se despedir? Foi de fato assim, né? A gente já teve aqui em outros podcasts e cada um deles é uma bênção, né? Mas de fato, pastor, poder ouvir o Senhor, as suas experiências e acima de tudo o seu amor, né? Missões é isso, é amar pessoas. Missões é muito mais do que um chamado geográfico, né? Missões é sobre pessoas, amar as pessoas e transmitir o amor de Deus para elas. Então, de fato, nós fomos aqui hoje banhados por esse amor e eu sei que você que está assistindo também. Então, só reforçando, né, o que a Jane falou, compartilha esse podcast, coloca no grupo de WhatsApp ou de Telegram da sua igreja para que mais pessoas sejam edificadas e despertadas, porque esse chamado missionário não é só para quem vai. Todos nós, como igreja, somos convocados pelo Senhor a nos envolvermos na obra de evangelização dos povos até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, seja mesmo abençoado, edificado e edifique e abençoe outros. Aproveita também, segue lá, se você ainda não segue o Instagram da Agência de Missões, também acompanha o Instagram do Pastor Marcos, que ele tá lá, viu? Deixa lá também tua mensagem, se você foi edificado, manda lá uma mensagem, um comentário para ele. Pastor, fui muito edificado com o podcast, né? E com certeza ele vai receber com muito carinho. Então, pastor, se o senhor quiser saudar as pessoas, né, se despedir, pode ficar à vontade. Eu
Não sei se todos vão entender, mas eu me diverti bastante hoje aqui. Foi bom recordar estas coisas. E antes que passasse por tudo isso, eu tinha assim, esse grande desejo de servir ao Senhor, né? Como eu falei, desde pequeno eu tenho esse desejo de missões no meu coração. E a impressão que eu trago hoje em dia é que Deus fez muito mais do que eu imaginava. Uhum. E eu sei que Deus pode fazer muito mais ainda, não é? Não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês, não é? Quando a gente entende o chamado de Deus, entende aquilo que nós somos em Cristo Jesus, abrimos o nosso coração para aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos perceber que é muito maior do que nós imaginamos, não é? Uhum. É muito mais do que imaginamos. E o privilégio de servir ao Senhor, de poder ter essas experiências em Cristo Jesus, é algo assim que nesse mundo não se compara, não tem valor. Eu não trocaria a minha vida, o que eu passei nesses anos todos, por nenhuma outra experiência nesse mundo. Eu fui chamado para isso, foi isso que me deu gás, me deu alegria de viver até agora, e é isso que eu quero continuar fazendo. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Foi muito divertido também para a gente. Com essa alegria, a gente se despede. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.